Olá, amigos do canal Redentórios Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Estamos muito contentes de estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Pedimos que não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Nesta nossa série sobre a missa, continuando a liturgia da palavra, vamos entrar no Evangelho e dividir o estudo em 2 episódios. O Evangelho é o ápice da mesa da palavra. Se um grande respeito foi mostrado às demais leituras, uma reverência especial deve ser dada ao Evangelho. Essa reverência se constitui de gestos, palavras, orações e símbolos. O padre se prepara por uma oração, inclinado em frente do altar. O diácono recebe a bênção do sacerdote que preside a celebração quando vai proclamar o Evangelho. A proclamação é aclamada pela Assembleia, reconhecendo que Cristo está presente falando ao povo. Também o livro onde está o Evangelho é honrado, levado desde o altar, no alto das mãos do sacerdote ou do diácono. Por isso, neste primeiro vídeo, vamos olhar para a aclamação, a bênção diaconal, a oração que o presbítero faz e alguns elementos da procissão com o evangeliário. Depois da segunda leitura, quando houver, segue o Aleluia, ou outro canto, conforme as exigências do tempo. Sabemos que somente não se pode usar o Aleluia na Quaresma. Enquanto se canta, o sacerdote reza inclinado diante do altar. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios, para que eu possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Toma então o livro dos Evangelhos e segue para o ambão, aquela estante de material igual ao altar e que tem uma simbologia especial, pois justamente se destina à palavra do Senhor. Se houver incenso, os ministros o precedem com o incenso e os castiçais. No ambão, o sacerdote abre o livro e diz: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por... E diz o nome do evangelista do dia, fazendo com o polegar o sinal da cruz sobre o livro e sobre si mesmo, na fronte, na boca e no peito. Então incensa o livro. Após a aclamação do povo, o sacerdote proclama o Evangelho. Ao terminar, diz: Palavra da salvação. O povo responde: Glória a vós, Senhor. O padre beija o livro, dizendo em voz baixa: Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. As orações que o sacerdote faz em silêncio normalmente são para fomentar a sua própria espiritualidade ou a sua atenção e devoção naquele momento. Por isso, não são ditas para o povo escutar. Em latim, a expressão é secreto dicit. Tudo isso mostra que não está acontecendo algo comum na missa agora. E isso não é nenhuma bibliolatria ou adoração de um livro. Comecemos a ver a origem da aclamação e da antífona lida nesse momento. Esta antífona é normalmente um versículo da Escritura, lido ou cantado. Aleluia é uma palavra sagrada hebraica, preservada na liturgia romana. Significa glória ao Senhor. Alel é a palavra hebraica. U é a segunda pessoa do plural, o vós. Yah é a abreviatura do nome sagrado de Deus para os hebreus, Yahvé. Daí, Aleluia. Esse canto foi usado no livro dos Salmos. Os salmos de Aleluia eram cantados, por exemplo, na ceia pascal judaica e foram cantados na última ceia por Jesus e seus apóstolos. Também está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículos 6 e 7. João está descrevendo a liturgia celeste ali, o banquete do Cordeiro com sua noiva, e escreve como ouviu uma grande multidão no céu cantando Aleluia. Embora João tenha escrito em grego, preservou a palavra hebraica. Cantamos o Aleluia aqui em nossas missas, unindo-nos à liturgia celeste, de modo que neste canto há uma união da igreja na terra e no céu. Santo Agostinho relatava como costumavam cantar o Aleluia nas suas solenidades, que era uma antiga tradição da igreja. Aquela antífona lida entre o Aleluia inicial e o final da aclamação normalmente tem relação com a temática do evangelho que será proclamado e serve para preparar o povo.
Tudo isso é um movimento muito importante na liturgia, considerado um rito próprio. A proclamação do Evangelho é a das palavras e atos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso, também era acompanhada de velas nos castiçais, não para iluminar o livro para ser lido. Jerônimo já atesta que a luz, aqui, é um sinal da alegria deste momento, de poder ouvir e ver, através da Escritura, o próprio Jesus. É a experiência da luz de Cristo que veio ao mundo. No rito romano, as velas aparecem especialmente em dias de missas solenes, em procissão. Cristo disse que era a luz do mundo. Isso é simbolizado pelas velas. Desde que se começa o Aleluia, o povo levanta, expressando reverência também. O Papa Anastásio, que foi Papa entre os anos 399 e 401, introduziu o costume de levantar e inclinar-se durante a leitura do Evangelho, para mais honrar as palavras de Jesus. Ficar em pé é símbolo da atenção e da veneração ao Evangelho. E mesmo quando o Aleluia não for cantado, mas um outro canto, glorificar a Deus por aquele momento deve estar nos corações de cada membro da Assembleia na missa. A respeito da bênção dada ao diácono pelo sacerdote antes de ele proclamar o Evangelho, aquele primeiro ordinário romano, do qual já falamos em outros episódios, que descreve a missa do Papa no século VII, menciona esse rito. Diz que ao final da aclamação, os diáconos se preparam para a leitura do Evangelho, ou um padre, se não há diáconos presentes, beijando os pés do Papa, que lhe diz: esteja o Senhor em teu coração e em teus lábios para proclamar o Evangelho. Então, o diácono vai até o altar, beija o evangeliário e o levanta em suas mãos. 2 subdiáconos vão à frente em procissão com o incenso, e 2 acólitos, que são servidores do altar, levam os castiçais com as velas acesas. O evangeliário é incensado. O lugar apropriado para a proclamação da palavra é o ambão e não o altar, que é reservado para a liturgia eucarística. Desde o século VII, nos séculos seguintes, houve algum desenvolvimento desse ritual, e no século XI começou a ser dada a bênção com as mesmas palavras de hoje. Esteja o Senhor no teu coração e nos teus lábios, para que possas dignamente anunciar o Evangelho da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A oração secreta do sacerdote diante do altar, antes de proclamar o Evangelho, foi estabelecida definitivamente por Pio V após o Concílio de Trento, mas há exemplos de orações similares desde o século XII. Trata-se de um ato tão importante, a proclamação do Evangelho, que o padre deve se preparar por uma prece especial, pedindo a purificação dos seus lábios e do seu coração, para que possa dignamente proclamar o Evangelho. O que está misticamente acontecendo durante essa procissão do Evangelho, a aclamação e a proclamação? Santo Isidoro de Sevilha, aquele liturgista famoso, no seu livro sobre a liturgia no século VI, dizia assim: o Aleluia tem sido cantado desde a antiguidade pelos hebreus. Sua explicação consiste na tradução de 2 palavras, isto é, louvor de Deus. João relata seu significado oculto no Apocalipse. O Espírito está se revelando a ele, e ele diz que tinha visto e ouvido a voz de uma corte celestial de anjos, como o som de muitas águas e como o som de poderosos trovões, clamando Aleluia. Disto ninguém deve duvidar, que esse mistério de louvor, se celebrado com fé e devoção dignas, é unido aos dos anjos. Portanto, para Isidoro, o rito do Evangelho é louvor ao Senhor, da mesma forma que os anjos no céu o louvam. É o momento em que se unem as igrejas no céu e na terra. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de novas publicações.